pastor Paulo vai orar por elas e depois vai se apresentar. Paz do Senhor, amém, boa noite, vamos orar pelas crianças. Senhor, neste momento nós oramos mais uma vez ao Senhor, colocamos diante de Ti, ó Pai, estas servas do Senhor, estas crianças que mesmo às vezes, ó Pai, tão jovens ainda, já Te buscam, já Te louvam, Te bendizem. E eu Te peço em nome de Jesus, que o Senhor as encha cada dia mais da Sua graça, do Seu Espírito, e fortaleça elas para que elas cresçam na graça, no conhecimento do Senhor, para que elas desenvolvam, ó Pai, uma vida missionária, uma vida, ó Pai, voltada para agradecer, engrandecer o Seu nome. Pai querido, em nome de Jesus, traz sobre elas a Tua bênção e o Teu cuidado, guarda os caminhos delas, nesses dias que são difíceis, guarda a mente, o coração, os sentimentos, ó Senhor. Vivifica, Senhor, na vida dela a Tua vontade, a Tua palavra. Que elas desejem, ó Pai, mais ter a Tua palavra do que qualquer outra coisa. Que a honra e a glória do Senhor esteja sobre cada uma, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Bom, é um prazer estar aqui com vocês esta noite. Eu achei que só conhecia o Sérgio e a Rosalice aqui, mas agora há pouco a minha professora, sempre professora de Antigo Testamento, a Tânia, veio aqui. Eu não sabia que ela estava aqui com vocês e fiquei muito feliz com isso, muito agradecido de estar com ela e com todos vocês. Bom, meu nome é Paulo, geralmente me chamam de Paulo Freitas. Eu sou da Igreja Remide, do pastor Labieno, e faço parte do PRONASCE, que é o projeto de missões, do qual o Sérgio também faz parte. E eu moro em São Luís dos Montes Belos, uma cidade aqui bem próxima. Sou casado com a Janaína e pai do Ulisses. E nós estamos aí desenvolvendo um trabalho, nesse momento, já próximo para a ida para a Índia, em Goa, na Índia, especificamente. Nós estamos já há alguns anos com o desejo no coração de irmos para a Índia, desde antes de nós sermos namorados. Quando eu tinha por volta dos 18 anos, a minha esposa, não vou falar a idade dela, senão ela briga, mas eu já tinha desejo no meu coração de ir para a Índia e ela também. Nós ainda éramos apenas amigos e nós já falávamos disso um com o outro. E então eu fui para o seminário, comecei a estudar e nós desenvolvemos, passamos da amizade, começamos a namorar, nos casamos e sempre com o desejo de ir para a Índia. Só que por diversos motivos, sejam de saúde e outros motivos, não descobrimos ao certo o que nós iríamos fazer na Índia. Se nós plantaríamos igrejas, se nós faríamos algum outro tipo de trabalho, não ficava claro isso para nós. E nós encontramos o Labieno, falamos isso com ele, nós fomos para o PRONASCE, ficamos lá, ele nunca forçou nada na gente, nunca disse, vocês têm que ir agora, senão isso ou aquilo.
mas Ele deixou isso amadurecer em cada um de nós. Então, esse desejo, que era uma coisa que surgiu lá na nossa adolescência, foi se desenvolvendo, e em 2017, na verdade, nós mudamos para o Pronas. Em 2019, eu descobri que eu sou autista. Eu estou no espectro autista, e meu filho também, na época com 3 anos, também é autista. E quando nós descobrimos o autismo, nós começamos a trabalhar isso, a entender o que era o autismo, como ele se desenvolve, como funciona, como é que a gente precisa tratar com uma criança autista ou com um adulto autista. E Deus foi usando isso em nós, gerando em mim, na minha esposa, o interesse por conhecer mais pessoas com outras deficiências. E nós descobrimos, então, que Deus poderia nos levar para a Índia para trabalhar com pessoas com deficiência lá. Mas aonde nós iríamos trabalhar? Com quem? Foi no início desse ano passado, eu cheguei para o Labieno e falei: Labieno, eu e a Janaína, nós queremos ir para a Índia. Ele falou: vocês têm certeza? Eu falei: temos. Chegou o momento da gente ir. E ele disse: e o que vocês pensam em fazer lá? Eu expus para ele o que nós pensávamos em fazer. Ele disse: então tem a pessoa certa para vocês trabalhar com ele lá, que é o pastor Pedro, que trabalha, que tem um orfanato de crianças com deficiências mentais em Goa, na Índia. A gente não tinha falado para ele antes, ele não tinha falado para a gente, mas quando chegou ao nosso coração o que nós iríamos fazer, chegou no coração meu, da minha esposa, eu conversei com ele e Deus já tinha preparado tudo desde antes. Então, é algo que vinha de muito tempo e que precisava ser amadurecido em mim, que precisava ser desenvolvido na minha esposa e que não iria gastar um dia, uma semana. Precisou levar anos. Eu precisava me descobrir, porque eu me achava diferente, estranho. Eu estava nos lugares, eu não conseguia desenvolver, me socializar com as pessoas, com todo mundo. Eu conversava com uma pessoa aqui, com a outra ali, e eu me cobrava muito desse lado de socialização. Porque eu achava que eu tinha que ser um pastor como os pastores geralmente são. Eu não achava que tinha uma outra possibilidade de ministério. Não tinha outra coisa para eu fazer, eu devia ser pastor. Mas como eu iria ser pastor se eu mal conseguia visitar a casa das pessoas? Se eu mal conseguia gastar 1 hora conversando com alguém? Eu conversava uma meia hora com alguém, chegava em casa, estava desgastado. E o que fazia aquilo? Era o autismo. Agora, depois que eu descobri que eu sou autista, antes eu tinha uma crise toda semana. Depois que eu descobri que sou autista, é muito difícil eu ter uma crise durante o ano todo. Alguém já perguntou: de que valeu você ter descoberto que era autista depois de adulto? Valeu uma vida inteira. Porque foi quando Deus me mostrou, depois de ser adulto, que eu sou autista, que eu me encontrei e descobri o que eu iria fazer como missionário também. Mas por que Deus não me falou antes? Porque Ele não precisava que eu fizesse antes. Ele precisava me preparar antes para esse momento agora. Deus vai te fazer algo estrondoso lá na Índia? Não. Talvez Deus me use de maneira ordinária, com algumas pessoas, poucas pessoas. Use minha esposa com algumas poucas pessoas. Use meu filho com algumas poucas pessoas. Mas se Deus me usar com uma pessoa e usar uma pessoa comigo, eu creio que Ele já cumpriu a vontade dEle através de mim nessa terra. Mas por que precisa ser na Índia? Eu não sei. Estava falando com o Sérgio hoje, ele disse que Deus não chamou ele para esse ministério. Eu também não sei por que Deus me chamou para lá e colocou esse desejo há tanto tempo de ir para lá. Mas foi para lá que Ele chamou. Poderia ser aqui, poderia ser acolá, mas não foi. Foi na Índia. E Deus, Ele sabe
Ele tem os seus propósitos para alcançar aqueles que são os seus. E ele usa a maneira que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. E Deus tem feito isso. Eu tenho muitos problemas de saúde e eu tenho descoberto que, inclusive, eles são decorrentes do fato de eu ser autista. O corpo é frágil, a carne é fraca, a minha estrutura é fraca. Mas uma coisa que Deus sempre fez foi fortalecer as minhas fraquezas. E por quê? Eu escrevi um livro agora, acabei de escrever o livro, ele está na gráfica para terminar a impressão, correção, e o título dele é Teologia da Fraqueza. O plano de Deus na fragilidade humana. Como é que Deus usa a nossa fraqueza? Como é que Deus usa a sua fraqueza? E Deus tem falado nisso ao meu coração. Deus tem sido bom comigo em meio a todas as minhas fragilidades. Deus tem sido maravilhoso. E eu tenho visto Deus agir em toda a minha vida, cuidando, enquanto Ele quer me preservar neste mundo. Porque a coisa mais maravilhosa é quando Ele resolver não me preservar mais nesse mundo. Eu aguardo ansiosamente esse dia. Eu não procuro esse dia, mas eu aguardo esse dia. Quando Ele não me preservar mais nesse mundo e dizer, venha. Ah, mas você sente vontade de morrer? Não, eu não sinto essa vontade, isso não é de Deus. Mas eu sinto vontade de estar com Deus. E sinto graça de pensar que vai chegar o momento que Ele vai dizer, venha estar comigo. E eu sinto ansiedade por esse momento. Eu fico feliz por esse momento. E fico feliz por Deus poder fazer a vontade dEle nas minhas fragilidades nesse mundo. Amém? Amém? Bom, vamos ler a palavra então. Não entrei em outros detalhes, para não tomar muito tempo, mas vamos ler a palavra de Deus em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Lucas 10, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Vamos ler. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se lhe houver algum filho de paz, repousará sobre ele a paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade.
Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado neste momento pela tua graça e pela tua misericórdia. Eu te peço que o Senhor fale através de mim pela tua palavra, que eu consiga transmitir a tua palavra de maneira que cada um que está aqui entenda aquilo que é a tua vontade. E que aquilo que eu ensinar que não for do teu agrado, que eles também saibam filtrar isso para honrar o teu nome e glorificar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço e te glorifico. Amém, Senhor, e amém. Bom, eu quero falar sobre a missão dos discípulos. Porque nós falamos sobre como é que se evangeliza, o que nós devemos fazer como missionários, mas o que é a missão do discípulo? E missão aqui eu quero tratar de maneira genérica. A missão que são, na verdade, as missões. Porque vocês bem devem saber que existe a Missio Dei, que é a missão de Deus, e as missões é aquilo que a igreja faz. Mas eu quero trazer isso de maneira individual, pessoal, que é a missão do discípulo. Se nós lemos a Bíblia, nós encontramos em todo o Novo Testamento, principalmente nos 4 evangelhos, Jesus lidando com alguns públicos específicos. São os religiosos. Esses religiosos incluíam os fariseus, os saduceus, que eram os principais, os escribas, que eram também os mestres da lei, que compunham muitos fariseus. E nós encontramos um grupo chamado de multidão, ou as multidões, e nós encontramos um grupo mais próximo de Jesus, que é a quem ele chama de discípulos. A missão do discípulo são as missões daqueles que estão próximos a Jesus. Então, quando nós falamos das missões do discípulo, a missão do discípulo, nós estamos falando da missão que cabe a mim. E você pode dizer, cabe a mim, cabe a você. E a pergunta que nós fazemos logo de início é, nós somos discípulos? Ou nós estamos na multidão? Ou pior ainda, nós estamos no grupo dos religiosos? Porque, infelizmente, no meio da igreja, existem aqueles que são apenas as pessoas de igreja. O religioso, aquele que canta, dança, ou prega, ou ora, mas ele é só o religioso. Ele cumpre tudo aquilo de uma maneira ritualística. E ele não vive, de fato, a manifestação do Espírito de Deus na sua vida. E no meio da igreja existe também a multidão. Jesus nutria um amor todo especial pela multidão. Ele chamava as multidões, ele dava alimento para elas. A multidão via milagres de Jesus acontecendo. Mas Jesus só tinha missão para os discípulos. E quando eu falo de missão, de missões, eu não estou falando você sair, ir para outro país. Eu estou falando de algo muito mais específico que você pode cumprir em todo lugar. É o que Jesus disse logo no final do Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, que era ir, e ele vai especificando os locais que poderiam ir. É interessante aqui no texto de Lucas que Jesus diz assim, que Lucas, melhor dizendo, diz, e depois disto, depois de quê? E depois disto, Jesus vai designar 70. Depois de quê? Nós sabemos que a Bíblia não foi dividida pelos autores da Bíblia em capítulos e versículos. Mas Lucas está falando do que ele falou um pouquinho antes aí. Nós vamos encontrar no capítulo 9, todo o capítulo 9, primeiro no início do capítulo 9, nós vamos ver Jesus chamando e enviando os 12.
Agora aqui no capítulo 10, Jesus está fazendo um novo envio. No capítulo 9 ele envia os 12 e agora ele expande esse envio. E Lucas está dizendo, olha, depois disto, depois que ele enviou os 12, nós vamos encontrar no capítulo 9 Jesus multiplicando os pães e os peixes. E no final do capítulo 9 nós vamos encontrar Jesus se colocando diante de algumas pessoas que vão querer acompanhar o ministério de Jesus, mas no momento de irem fazer a vontade de Deus, eles sempre encontravam uma desculpa. Deixa eu ir me casar, deixa eu enterrar meu pai, deixa eu enterrar minha mãe, deixa eu fazer isso, deixa que eu vá fazer aquilo. Sempre havia uma desculpa para não fazerem a vontade de Jesus no exato momento que estavam sendo chamados. E o capítulo 9, versículo 62, termina dizendo assim, Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus termina o capítulo 9 dizendo exatamente o que ele esperava de um discípulo. Alguém que não tinha muito com que se envolver nessa vida. Isso é o que nós encontramos lá no apóstolo Paulo, quando ele diz que o verdadeiro servo de Jesus, ele não se envolve, não se deixa levar pelas coisas desse mundo. Nem Jesus e nem Paulo estão dizendo que o servo de Jesus, que o discípulo não trabalha, que ele não precisa se preocupar com família, que ele não precisa ter seus afazeres de cuidados pessoais, de lazer. Nenhum deles está falando isso. Mas os dois estão dizendo que o discípulo de Jesus é aquele que não se deixa prender por essas coisas ao ponto de elas fazerem com que a missão, as missões sejam colocadas em segundo plano. O discípulo nunca coloca as missões em segundo plano. Então, aí você já pode questionar o quanto eu tenho me parecido com o discípulo de Jesus. Será que eu tenho olhado para trás? Porque quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Não é apto, não é para a igreja. Foi o que eu disse, na igreja temos os religiosos, temos as multidões e também tem os discípulos. Não é apto para o reino de Deus, porque a igreja, ela precisa acolher todos. A igreja não é um lugar de exclusivismo. Eu aceito quem aceita isso. Quem não aceita está fora. A igreja não é isso. A igreja também pode não ser inclusiva em sentido total, mas ela não pode abandonar as pessoas que querem vir para a igreja. Ela não é inclusiva em sentido liberal da palavra, mas ela não é exclusivista. Exclusiva no sentido de dizer, vocês são assim ou nós não te queremos. E Jesus coloca agora aqui, quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. E falar do reino de Deus nesse momento é muito importante porque Jesus chama 70, ou talvez alguma outra versão aí diz 72. Existem algumas versões porque os manuscritos diferem nisso. E o que é interessante é que agora quando ele chama esses 70, diz assim, Lucas, que é gentil, Lucas, que não é judeu, ele faz questão de dizer assim, o Senhor ainda outros 70. Esse outros é bem interessante porque a palavra que aparece aqui é héteros, no grego é héteros, e significa outros que eram diferentes. Não eram apóstolos, eram discípulos. Os apóstolos eram discípulos, mas estes agora eram outros diferentes. E vamos pegar a nossa visão agora aqui
e expandi-la. Porque quando a gente olha, a gente pensa Jesus chamando pessoas jovens ou, no máximo, homens casados. Mas quando ele escolhe esses 70, Jesus poderia estar envolvendo muito mais aqui. Jesus poderia estar envolvendo jovens, mulheres e até idosos. Porque não eram mais 12 apóstolos. Ele chamou os 12 apóstolos para serem a coluna daquele primeiro momento da igreja. Mas agora ele está chamando pessoas para cumprir as missões. Ele está chamando pessoas que eram diferentes daqueles 12 primeiros. E Lucas faz questão de anotar isso. Outros 70. Porque estes aqui eram outros que não eram aqueles. E estes aqui eram pessoas que estavam envolvidas com uma vida diária, mas que também eram pessoas que entenderam, diferentemente dos quais nós terminamos lendo no capítulo 9 aí, não inventaram desculpas para não seguirem Jesus. Esses eram os discípulos. Pessoas de todos os jeitos, pessoas de todas as idades, pessoas de todos os gêneros, homem ou mulher. Pessoas que estavam voltadas para engrandecer e satisfazer o chamado de Jesus. E Jesus coloca os discípulos diante de si e diz qual será o trabalho que eles vão exercer. Jesus ele envia os seus discípulos como representantes do reino de Deus. Lembram que eu disse que essa expressão reino de Deus ela é importante? O que é o reino de Deus? Jesus aqui não tinha separado ainda a igreja. Jesus não havia dito para os discípulos, nem para Pedro, que sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ele não tinha dito isso. E Jesus não tinha morrido e ressuscitado, mas ele coloca eles numa condição de embaixadores, de representantes do reino de Deus. E o reino de Deus era o domínio de Deus, o governo de Deus. E se nós lermos um pouquinho abaixo, ele vai dizer assim, olha, vocês vão pregar que é chegado o reino de Deus. Já é chegado o reino de Deus. O que é esse já é chegado o reino de Deus? O reino de Deus está se inaugurando. Inaugurando aonde? O que a gente pensa quando a gente fala em reino de Deus? O quanto Deus exerce domínio na nossa mente. A gente, sem perceber, muitas vezes menospreza o reino de Deus. Vou dizer uma coisa que a gente faz, que a gente menospreza o reino de Deus. Paulo diz aos Colossenses que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A gente lê esse texto e pensa assim, aqui está o império das trevas, pequenininho, e aqui está o reino de Deus, grande. Paulo diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou. A gente coloca o império das trevas fora do reino de Deus. A gente lê o texto e fala assim, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou. Coloca o reino de Deus maior, mas à parte. Enquanto que a realidade é que o reino de Deus engloba, inclusive, o império das trevas. O império das trevas é o limite dentro do reino de Deus, no qual o mal que Deus permitiu ainda agir nesse mundo. Tudo para que Deus pudesse criar seres livres e não robôs. Não robôs. Deus criou seres que pudessem pensar, amadurecer, desenvolver, mas que tudo pudesse ser desenvolvido bem, se ligado a Ele, se ligado a si mesmos, ao egoísmo, à inveja, ao engano, ao pecado, eles estariam se satisfazendo a si mesmos. Isso, até o pecado, está sob o domínio, o governo e o reino de Deus.
Nada está fora do domínio, do governo de Deus. E aí, quando eu entendo isso, eu pergunto, então para que Deus quer discípulos? Para que Deus quer missionários? Para que Deus quer pessoas que cumpram as missões? Para que Deus chamou os 70? Para quê? Você já parou para pensar por que, se tudo está sob o domínio de Deus, por que Ele chamou pessoas para serem representantes do reino? Bom, antes de falar disso, Jesus, ele começa a dar instruções para os seus discípulos. A instrução de Jesus para a oração é a primeira coisa que ele fala. Às vezes, orar pode ficar em segundo plano, mas Jesus coloca ela como a primeira orientação. E orar por algo específico, por mais discípulos, por mais trabalhadores. Vejam que Jesus está chamando os discípulos para irem e está dizendo, orem por mais discípulos. Jesus que diz, não vos preocupeis com o que haveis de comer amanhã, não vos preocupeis, não andeis ansiosos, dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. Jesus que disse isso em Mateus capítulo 6, é o mesmo Jesus que está dizendo para se preocupar em orar por mais trabalhadores. Não orareis dizendo o que comeremos, o que beberemos. Mas por que Jesus se preocupou com isso? Porque essa aqui é a preocupação do discípulo. E dizia-lhes, grande, em verdade, olha a ênfase, grande, em verdade, a seara é, mas os obreiros são poucos. Quer uma preocupação boa para o seu coração, para a sua mente, para ocupar a sua vida? Deixe isso aqui ecoar no seu cérebro. Deixe isso fazer barulho na sua cabeça. A seara é grande. Os trabalhadores são poucos. A seara é enorme. Foi Jesus quem falou. Os trabalhadores são poucos. Os discípulos são poucos. E de novo eu digo, missões não é ir para ali ou para lá. Missões também é estar aqui. Missões é onde os discípulos estão. Os discípulos fazem as missões. No versículo 1, Lucas diz assim, e que eles foram chamados para irem de 2 em 2 a todas as cidades, lugares, aonde ele havia de ir. Aonde Jesus havia de ir. Qual é o papel do discípulo? Preparar o lugar para onde Jesus vai. Isso começa como? Com oração. Não tem como ser discípulo sem oração. E a gente é representante do reino. A gente prepara o lugar para onde Jesus vai. Hoje, eu digo, nós preparamos o lugar onde Jesus também já está. A gente, por exemplo, eu vou para a Índia, se Deus permitir, no fim do ano estaremos lá, no máximo do início do ano que vem. É muita pretensão minha achar que Jesus já não está lá. Ele está lá há muito tempo. E para que ele precisa de mais um? Porque Jesus disse, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. A seara é grande, irmãos.
Eu e você somos discípulos. E vejam que eu estou falando para discípulos. Eu estou falando para todos os que são discípulos. E eu falo com cada um de vocês como discípulos, porque não é trabalho meu falar que alguém A ou B é da multidão ou dos religiosos. Isso não é trabalho meu. Para mim, eu lido com os discípulos. Assim como eu poderia estar enganado e ser um religioso. Já pensei tantas vezes, Senhor, eu sou um religioso, estou me enganando. E eu oro a Deus todos os dias pedindo, Senhor, não deixe eu estar enganado, achando que sou um discípulo e sou um religioso. Porque eu sei que a multidão eu não sou. O Senhor, e é triste ser um religioso, porque Jesus tinha uma tarefa muito difícil, às vezes, com os religiosos, de até mesmo ira contra os religiosos. E eu peço, Deus, tenha misericórdia de mim para eu não ser um religioso. Ou eu sou um religioso ou eu sou um discípulo. Porque eu sei que a multidão não tem como eu ser mais. A instrução de Jesus para a oração, ela evidencia a natureza dessa missão. Qual é a natureza? É uma missão espiritual. E espiritual a gente tende de novo a separar as coisas. Achar que espiritual não inclui o físico. Porque a gente aprendeu isso com as filosofias, principalmente com a filosofia grega, de separar físico e espírito numa questão de dizer o material é físico, o imaterial é espiritual. Deus criou todas as coisas e todas as coisas possuem uma essência imaterial, mas Deus não separou isso, Deus manteve isso unido. Eu sem minha alma não sou nada, eu sem meu corpo não sou nada. Só sou completo unido, corpo e alma. E Deus não quer me separar, Ele quer me manter unido. Por isso Deus quer manter unido o discípulo através da oração uns com os outros. E é por isso que Paulo, quando ele dizia aos coríntios, eis que estou com vocês aí espiritualmente, em espírito eu estou com vocês. Paulo entendia que ele não estava falando que ele não estava lá apenas de maneira espiritual. Paulo estava lá de maneira emocional, sentimental, real. E ele sabia que ele podia contemplar a graça de Deus acontecendo na vida deles. E também sentir a tristeza quando eles caminhavam mal. E assim é o discípulo. O discípulo vive a natureza celestial da missão de Deus. Das missões para as quais Cristo nos chamou. E nesse aspecto aqui, quando o discípulo ora, Deus não mandou orar por comida, bebida, ofertas. Deus não mandou orar por isso. Ele poderia ter falado para o discípulo, orem pelos trabalhadores, mas orem também pelos ofertantes, pelos intercessores, orem por eles. Ele só manda orar por isso. Não manda orar por mais nada. Porque os discípulos, eles devem confiar na provisão de Deus e na hospitalidade dos lugares aonde quer que eles fossem recebidos. Olha só no versículo 4. E não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, nem a ninguém saudeis pelo caminho. E aí em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a paz. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo,
do que eles tiverem. A provisão do discípulo só acontece nas missões. Hoje estamos num mundo avassalador. É uma vontade de fama a todo o tempo, a todo instante, a todo custo. Até mesmo no meio cristão. É um desejo muito grande de fama. É um desejo muito grande, até mais do que alcançar bens. Mas se vai alcançar fama, por que não alcançar bens por meio da fama? E as pessoas, elas querem ostentar quando elas conseguem. Elas conseguem a fama, conseguem os bens, e elas conseguem os bens apenas para satisfazer a elas mesmas. A visão do discípulo, ela tem que ser totalmente paradoxal, contrária, contraditória ao que a nossa época prega. O discípulo precisa ser alguém que questione tudo o que esse nosso meio tem pregado. Assim como foi na época de Jesus, como foi na época dos apóstolos, assim como precisa ser hoje. O discípulo precisa confiar nas provisões de Deus. Como é que Deus vai te manter como missionário, como discípulo, como aquele que cumpre a missão? Não cabe ao discípulo questionar como isso vai ser. Cabe ao discípulo ir. E indo, Deus vai fazendo. E indo, Deus vai guardando. E indo, Deus vai protegendo. E indo, Deus vai provendo. Acho interessante quando a gente lê a Bíblia, como a gente lê. E as pessoas aprenderam a fazer uma leitura devido à teologia da prosperidade, uma leitura de riqueza da Bíblia. Quando nós lemos a vida do apóstolo Paulo, a gente vê um missionário extremamente cheio de sucesso. Enquanto que Paulo fala assim no livro de Atos: tentei ir para tal lugar, não deu certo, o diabo nos barrou. Tentei ir para outro, não deu certo, o Espírito nos impediu. Tentei fazer isso, nada parecia que ia dar certo. Aí quando cheguei em tal lugar, preguei, alguém foi curado. Pensei, agora vai haver um mover aqui, Deus vai fazer muitas pessoas serem salvas. Eles me bateram, me apedrejaram, me deixaram como morto e depois eu ainda fui preso na próxima cidade para a qual eu fui. E quando estava preso, eu pensei, vou começar a cantar. E aí um carcereiro que se converteu. Deus me trouxe navegando por vários lugares para converter um carcereiro. Por que ele não converteu a cidade inteira? Paulo parece, quando a gente olha, um homem cheio de sucesso. Mas se nós pegamos esses detalhes, nós vamos vendo que a vida de Paulo, as coisas que mais aconteceu foi a falta de sucesso. A gente hoje só pega os pontos bons. Paulo, o maior escritor do Novo Testamento. Com toda a dificuldade que Paulo tinha, acho que a coisa que ele menos queria era escrever aquelas cartas. Mas ele era obrigado a escrever porque as igrejas que Paulo fundou não iam bem. A única igreja que de fato ia bem é a igreja de Filipenses. A única carta que Paulo sente alegria em escrever, porque as outras Paulo está escrevendo por obrigação. E Deus usa isso para inspirar esses textos. Sucesso. Qual dos outros apóstolos teve sucesso? Conta aí o ministério de Pedro. Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram. E depois, cadê Pedro? Para onde Pedro vai? Pedro some. Cadê Tiago? O primeiro é morto ao fio da espada. E os outros? Cadê os outros apóstolos? E aí eu já ouvi alguém dizer, eram medíocres. O discípulo, muitas vezes, à vista desse mundo, ele parece medíocre.
Quantas pessoas já falaram para mim assim, você estudou tanto para ir depender dos outros lá em outro país, um país que você nem conhece? Já ouvi isso da família, já ouvi isso de colegas, já ouvi isso de outros cristãos. Alguém disse, quando eu estava estudando teologia, alguém disse, larga a teologia, vai estudar direito. Nada contra direito. Tem gente que usa direito, que estuda direito, e Deus usa ele no direito. Não entendam bem. Mas Deus queria me usar fazendo teologia e filosofia. Quando eu fiz filosofia, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Eu falo para todo mundo fazer filosofia? De maneira alguma. Seja odontólogo, seja médico, seja... Filosofia foi bom para mim e Deus resolveu usar através de mim, pela filosofia. Mas o discípulo, ele confia na provisão de Deus. E aí, aos olhos do mundo, aos olhos daqueles que são a multidão, aos olhos daqueles que são os religiosos, ele pode parecer um fracasso, um medíocre, mas aos olhos de Deus, ele é discípulo. E qual é a mensagem que deveria ser pregada? Vejam que quando ele diz não leveis bolsa, não leve alforje, não leve alparcas, não sai aí saudando todo mundo, fazendo saudações. Eu achei isso legal. Fique na mesma casa, coma. O obreiro é digno do seu salário. Qual é a mensagem que o missionário, que o discípulo... Por que eu falo missionário e discípulo na mesma... Porque todo missionário é um discípulo e todo discípulo é um missionário. Eu não sou mais missionário do que nenhum de vocês aqui. Não sou. Nenhum missionário que está lá no campo é. O Sérgio estava me falando hoje o quanto a igreja de vocês é missionária. Graças a Deus. Porque são as igrejas missionárias que ajudam os missionários que estão indo. Porque se não forem as igrejas missionárias, como é que os missionários vão? Porque tem os missionários que ficam. E qual é a mensagem? A primeira coisa é a cura dos enfermos era um sinal tangível do reino de Deus. A mensagem era: vão e preguem o reino de Deus. Veja o que ele diz aí. Curai os enfermos que nela houver, na cidade que vocês entrarem, e diga-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Vejam que tem duas coisas aqui. A primeira, a cura dos enfermos, e a outra, vocês vão falar que é chegado o reino de Deus. Alguém disse que nós hoje estamos apenas no limiar, na soleira, na entrada do reino de Deus. Nós já contemplamos a maravilha de servir a Deus, de participar do domínio do governo de Deus, mas ainda não vivemos a totalidade disso. Por isso nós sofremos com tantos problemas nessa vida. Nós já sabemos, mas ainda não. É o já e o ainda não. Nós já contemplamos, mas ainda não vivemos a totalidade. Esses discípulos aqui estavam vivendo menos do que isso ainda. Eles estavam pregando uma coisa que eles não sabiam, que eles não entendiam e ainda não viviam como nós vivemos. Eu e você vivemos muito mais. Mas se eles aqui já eram discípulos, eu e você podemos ser mais ainda. Se eles já contemplando a chegada do reino, que eles não entendiam, ainda assim deixaram de olhar para trás e caminharam olhando para a vontade de Jesus, eu e você que sabemos o que é o reino de Deus e que ele é chegado e que ele já chegou e que nós já adentramos nele, eu e você podemos viver isso de maneira muito mais plena ainda.
para a glória de Deus. E quando ele diz, curem os enfermos, a palavra aqui, ela tem um sentido muito mais do que apenas tratar uma ferida. Ela tem um sentido de dar saúde, de tratar as necessidades. E é por isso que as missões, elas envolvem muito mais do que apenas evangelizar. As missões, elas envolvem tudo aquilo que pode tratar a doença física e espiritual da humanidade. E aí eu chego no ponto que eu disse para vocês sobre qual é o papel do discípulo. E por que se eu e você não formos discípulos, muitas pessoas vão demorar para conhecer o reino de Deus. Porque eu e você temos o papel de irmos tratar a dor, a doença física e espiritual do outro. Seja uma pessoa, sejam duas pessoas, mas eu e você temos esse chamado para ir tratar isso em nome de Jesus. A mensagem é: cure os enfermos, trate as suas feridas espirituais e físicas, trate das suas necessidades, vá ao encontro daqueles que estão padecendo, ajude-os a sair do lamaçal, não só do pecado, mas das suas próprias imundícies humanas, que tem enganado, que tem fingido ser coisas que não são, que tem levantado bandeiras de engano e de malignidade nesse mundo. Eu e você temos o dever e o papel de, como discípulos, achar e encontrar outros discípulos. Mas eu e você, antes de levantarmos esses discípulos, precisamos tratar as feridas deles, tratar daquilo que está fazendo com que eles sofram. A mensagem inclui cura, o tratamento da doença para que ela desapareça e o reino de Deus. Vocês vão falar do reino de Deus? É chegado o reino de Deus. Não sei, é mais do que chegar e dizer Jesus te ama. Quando eu digo que é chegado o reino de Deus, se eu explicar isso para alguém como é de fato, e essa pessoa entender isso, irmão, ei jovem, ei homem, ei mulher, é chegado o reino de Deus. Ele me pergunta: o que é isso? Deus quer exercer domínio e governo em todas as áreas da sua vida. Jesus morreu por mim? Sim. Mas ele morreu por você para que Deus exercesse poder e domínio e governo sobre toda a sua vida. Sabe, essas coisas que estão te amarrando nesse mundo, Deus quer destruir tudo isso. Sabe, quando a Bíblia diz que Ele nos tornou nova criatura, novo homem, é porque Ele está dizendo que você precisa abandonar o velho homem. Sabe, aquelas pessoas que ficam lastimando a sua vida a vida inteira, sofrendo, dizendo: porque eu disse, isso sempre me prende, Isso vale mais do que qualquer terapia, isso vale mais do que qualquer consultório de psicologia. Você está dizendo que não. Eu não estou dizendo que essas coisas não são válidas. Eu estou dizendo que essas coisas só tratam a ferida de maneira momentânea. Somente quando as pessoas entram no reino de Deus. Ou melhor, quando o reino de Deus entra e puxa essa pessoa totalmente, é que essas pessoas começam a ver Deus tomando o governo de toda a sua vida. Infelizmente, nós temos muitos na igreja
que não vivem o reino de Deus, porque são multidão e religiosos, não vivem o reino de Deus. E é por isso que são pessoas que Deus não tem o domínio total da vida delas. Deus não tem o domínio total da sua família, Deus não tem o domínio total da sua empresa, Deus não tem o domínio total dos seus estudos, Deus não tem o domínio total da sua saúde, Deus não tem o domínio total das suas doenças, Deus não tem o domínio total do seu dinheiro, Deus não tem o domínio total de nada. Elas dominam. Alguns até dizem assim, só um exemplo, eu dou 10%, 90% é meu. Jesus nunca pediu 10%. E eu não estou aqui pregando contra ou a favor do dízimo, não. Estou dizendo que ele pediu 100%. Esse é o ponto. E não é 100% do dinheiro, é 100% da vida. Como alguns diziam antigamente, Jesus quer o seu coração. Não, ele quer por completo o corpo e a alma, a totalidade do ser. Ele quer, inclusive, que eu e você deixamos que ele faça o velho homem morrer, para que o novo homem nascido em Cristo viva. E é esse novo homem, essa nova mulher, essa nova criança, que é o discípulo de Jesus. Esse é o discípulo que vive a missão, as missões do reino de Deus. Mas isso vai ser fácil? Jesus não prometeu nunca que seria fácil. A gente pensa que quando a gente chega lá no outro e vai falar, o reino de Deus chegou, Deus quer dominar a sua vida. Ah, que bom! Primeira coisa que Jesus disse aqui, eis que vos envio, no versículo 3, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Quem não é discípulo é lobo. Aqueles para quem a gente está indo são lobos. E só quando se converterem é que serão discípulos. Não adianta achar que a mensagem vai ser pregada com facilidade. Mas tem mais. Existem cidades, Jesus diz no versículo 10, mas em qualquer cidade que entrardes e não vos receberem. Existem lugares que não vão receber a gente. Tem lugar que vai, pelo contrário, odiar. Paulo chegava em muitos lugares que não queriam ele lá. Se Paulo tivesse iniciado uma igreja em cada lugar que ele passou, teríamos talvez umas 50 cartas ou mais de Paulo. Nós temos 13 cartas e não são a 13 igrejas diferentes. Porque não é assim que funciona. A gente vai chegar em lugares que não vão gostar nada da gente e muito menos da mensagem que a gente prega. Você vai chegar a lugares que você vai falar do amor de Jesus e eles vão te odiar mais ainda. Jesus diz assim, sacode os pés, mas ainda assim diga para essa cidade no versículo 11. Sacode o pé e diz assim, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Mesmo se eles não quiserem, você continue falando do reino de Deus. Porque o reino de Deus ainda chegou para eles. A mensagem não é fácil, vai haver rejeição, mas eu e você devemos pregar a mensagem com ou sem rejeição. No capítulo 9, de novo voltando no capítulo 9, tem um encontro de Jesus com seus discípulos, com algumas pessoas que rejeitam Jesus. E os discípulos viram e dizem assim, mestre, vamos pedir fogo para descer do céu sobre eles? E Jesus diz, afirmando, vocês ainda não sabem a que espírito vocês pertencem. Eu e você não temos dever nenhum de julgar
os que nos rejeitam. A mim e a você só cabe um dever: ser discípulo, curar os enfermos e falar da mensagem do reino. Eles queiram ou não. Bom, como os discípulos de Jesus são chamados a proclamar não apenas a salvação individual, mas também a chegada do reino de Deus. É muito mais do que pregar a salvação individual. É muito mais do que ter igreja cheia. É muito mais do que ter prédios lotados. É muitas vezes ter prédios menos cheios. Porque quanto mais as pessoas vão sabendo que elas são discípulos, mais elas vão tendo noção de que elas são mais do que membros de igreja. Mais elas vão tendo noção de que todo discípulo é um missionário. Todo missionário é um discípulo. E que, às vezes, a gente precisa fazer as missões do lado de fora e não só do lado de dentro. A igreja é a reunião dos discípulos. E deveria ser só dos discípulos, mas não é. Mas a igreja é a reunião dos discípulos. Dos discípulos que fazem missões aí fora. Seja aqui em Goiânia, aqui em Goiás, no Nordeste, no Norte, no Sul, no Sudeste, nas Américas, na Europa, ou na Índia, no Japão, aonde Deus quiser que você vá. É muito mais do que uma mensagem de salvação individual. É uma mensagem de mudança de vida. Deus quer transformar a vida das pessoas através da sua vida e da minha vida. Ah, mas eu sou tão frágil que não tenho nada para ensinar. Vou levar para o meu pastor ensinar. Não. Deus quer usar a sua vida para transformar e curar a vida de outros. Você também é discípulo. Você também é discípula. Deus te chamou para isso. Devemos estar dispostos a confiar na provisão de Deus, a curar os enfermos fisicamente e espiritualmente e enfrentar a rejeição com coragem e com perseverança. Que possamos ser fiéis mensageiros do reino, compartilhando sua mensagem de amor, de esperança e transformação em todas as áreas, em todos os lugares, onde quer que Deus te envie. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por este momento, obrigado por esta palavra. Eu te peço que o Senhor dê entendimento ao coração de cada um, que aquilo que não te agradou, que também não agrade a ninguém, mas aquilo que te agradou, que frutifique para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que traz sobre nós a chama do Senhor, do teu fogo, do teu Espírito, e que nos molde, ó Pai, nos trate para sermos segundo a sua vontade, para a honra e glória de ti. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que essa luz do Senhor, que brilhe em cada um de nós, que nós possamos, ó Pai, como discípulos, tratar a vida daqueles que estão doentes, fisicamente e espiritualmente, para que eles sejam mudados e transformados pela mensagem do seu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. A equipe de louvor, agradeço a vocês por essa oportunidade. Amém.